Vamos estudar o livro Ação e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 5, de nome Almas Enfermiças. De respeito à visita em que André Luiz fará com o mentor Silas em um dos anexos da colônia espiritual Mansão Paz. Tal colônia, que encontra-se no mundo espiritual, ela assiste os irmãos do umbral das trevas. E Silas irá ingressar com André Luiz estes locais a fim de que André Luiz tenha informações da vida espiritual. Eles já encontram-se diante das celas. A narração se inicia assim, amigos dos estudos. E nós iremos estudar o irmão Veiga, em que Silas irá analisar a respeito do halo vital deste irmão, o odor que ele emana, desagradável, e pensamentos, formas que saem, que emanam de sua mente. Então vamos à leitura para que nós tenhamos os estudos e os conteúdos da vida espiritual. Em texto. Narração André Luiz. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverara, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Quantos doentes agora internados? Orzil, antecioso, respondeu sem titubear. Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva. À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável dor nos afetava as narinas. Nos respondendo à inquirição íntima, o assistente salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Amigos, interrompendo a leitura, já temos informações vitais para a nossa orientação, para a nossa formação espiritual. Silas diz que todos nós temos um halo vital. São energias que cercam o nosso perispírito, que elas recebem os pensamentos, as vibrações do âmago do ser, ou seja, do espírito imortal contido em cada um de nós. Silas ainda diz que esse halo é constituído por partículas de forças a se irradiarem por todos os lados e impressionando-nos o olfato, ou seja, segundo Silas, este halo vital de energia, ele exala um cheiro, ele se desprende e geram partículas ao sair, se desprender de suas irradiações do halo vital, um cheiro característico de cada um de nós. E diante disso, eles estão se reportando ao irmão Veiga
que infelizmente o olfato, o odor deste irmão, ele é extremamente desagradável. Voltemos à leitura. É o nosso irmão Veiga, disse Orzil, lastimoso. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Então nós temos, interrompendo a leitura, temos uma informação também. Este conteúdo diz que o Veiga aguardou esta herança e os seus filhos estão recebendo por ele. Estamos estudando o livro Ação e Reação, capítulo 5. Conforme já relatado aos amigos, André Luiz e mentor Silas encontram-se em visita ao Veiga em uma das celas dos compartimentos de isolamento da colônia espiritual Mansão Paz. E o irmão Veiga se apegou de forma excessiva aos bens materiais que lhe pertenciam, e ao deixar o nosso mundo encontra-se perturbado, confuso. Silas também informa a respeito do halo vital, que são emanações, vibrações que se irradiam do perispírito. E uma das faculdades, propriedades do perispírito é exalar o cheiro, o odor, segundo o irmão Silas. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Acostados agora aos varais da porta, Silas nos recomendou observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem, silenciosas, dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima. Compreendi que registrávamos as formas pensamentos, criadas pelas reminiscências do nosso amigo que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura e temos conteúdos relevantes para nós estudarmos. Vejamos, primeiramente o querido Silas explica a respeito da psicosfera do enfermo, ou seja, a ambiência mental de Veiga, o enfermo que nós estamos estudando. André Luiz, com os olhos espirituais, ele percebe as formas, pensamentos que emanam, que saem da psicosfera da mente do enfermo, Veiga. E ele percebe que há informações de 3 jovens que ele diz que são imagens passageiras que vagueavam entre documentos esparsos, ou seja,
traz o histórico, segundo André Luiz, nessas formas pensamentos, já conhecida por todos nós, as informações deste irmão, o seu arquivo mental, que são acervos que em um dado momento pode ser acessados por irmãos que têm vidência, tanto no mundo material como no mundo espiritual. E o querido André Luiz diz, segundo a orientação de Silas, o mentor desta obra, que haviam quadros que surgiam e desapareciam, ou seja, as formas pensamentos povoavam, orbitavam o mundo mental do enfermo Veiga, e ele trazia uma fixação mental de imagens justamente dos filhos que estavam acessando valores, documentos que diziam respeito ao irmão Veiga. Tal estudo tem uma importância, amigos, porque essas formas de pensamentos, elas norteiam, elas orbitam a psicosfera, ou seja, o mundo mental do enfermo. Caso nós tenhamos esse tipo de comportamento mental, esta ambiência. E Silas diz, o mentor, a respeito destas vibrações características daqueles que encontram-se desequilibrados mentalmente. E ele ainda esclarece a respeito da matéria de hoje sobre estas emanações, esses quadros vivos, esses painéis de imagens que são informações vivas do nosso histórico, do histórico de cada um de nós. Então nós estudamos hoje o halo vital, que são emanações que saem, se desprendem do perispírito, trazendo informações do cheiro, do odor. Estudamos também sobre a psicosfera, a ambiência mental, que ali se desprendem as formas pensamentos. E ainda estudamos a respeito da conduta do irmão Veiga, que geram responsabilidades após morte. Fiquem na paz, que Jesus